Mhm, correto. Bom, boa noite a todos. Nós começamos com esses encontros culturais durante a pandemia para gente não, que a gente não perdesse esse contato. A gente não podia se ver, a gente não podia, né, se encontrar. Então, nós começamos com esses encontros culturais. Nós tivemos uma mudança, existe vários de vocês aqui, são mais amigos da Marcela do que da União Cultural Tcheco-Brasileira, que existe há muitos anos em São Paulo, e nós fizemos uma espécie de uma revitalização desse grupo. Então, com essa revitalização, nós começamos com algumas coisas, com alguns eventos de um pouco diferentes, ou então que não existiam anteriormente. Um deles é o encontro. Então, o intuito do encontro é justamente fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais da cultura tcheca. Então, eu comecei com esse encontro falando sobre um projeto que eu faço um livro de artista, sobre um projeto de nostalgia. E por que nostalgia? Justamente foi o primeiro encontro cultural, porque esse projeto Nostalgia chama atenção dos descendentes de tchecos, da importância da gente manter os costumes, as tradições, continuar falando a língua, continuar se encontrando, continuar comemorando as datas comemorativas, as datas especiais, as datas cívicas. Então, começamos com esse encontro. Então, nós tivemos alguns convidados, e dessa vez a gente convidou a Marcela, que a gente sabe que ela tem uma trajetória importante, de vários países, e enraizado está a cultura tcheca, o sangue tcheco. Então, eu deixo a palavra com a Marcela para nos contar um pouco da vida dela. Bom, boa noite a todos. Fiquei, assim, muito contente do seu convite, Renata, mas, ao mesmo tempo, apreensiva, né? O que eu contaria, né? Porque, vamos dizer, essa curiosidade de contar histórias eu sempre tive, de pintar um pouco, de contar as histórias. Mas antes, primeiro vou dar boa noite aqui aos tchecos, aos de ascendência tcheca, aos amigos, à minha família e aos curiosos sobre diferentes culturas. Isso sempre agrega. Renata Ige, equipe da União Cultural Tcheca Brasileira, quero agradecer muito e parabéns pelo esforço de valorizar essa cultura tcheca. Então, vamos dizer, a Renata começou a contar, mas antes ela tinha convidado, que foram encontros maravilhosos, o dela, das lembranças, da professora Ivana Malechová, que relatou a história tcheca através da numismática. Cada nota, cada moeda era um pedaço montando a história tcheca. Foi muito interessante. E também assisti do Cláudio Oliveira, através do Charges, contando sua vivência em Praga. Ele foi estudar sobre desenho lá em Praga durante a Revolução de Veludo. E foram, assim, charges marcantes por um brasileiro que estava em Praga. Foi um encontro, assim, também emocionante. E não falava a língua tcheca. Isso, e não falava. Ele aprendeu lá. Isso eu achei Aprendeu fantástico. lá porque era considerado uma das melhores escolas de desenho, né? De desenho e dessas publicidades e charges, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui, então, vou começar a minha história, né? E esse pedido me fez refletir em cada década que eu vivi, né? Parece, assim, algo tão pesado, né? Mas, primeiro, tenho que agradecer muito, né? De ter vivido tantas décadas maravilhosas, e de vez em quando eu vou consultar minhas anotações, peço a liberdade, porque eu não tenho essa fluência, essa intimidade assim de saber tudo de cor, né? Mas vamos dizer, do que eu posso contar de mim sem me referir aos meus antepassados e meus descendentes. É o meu passado, meu presente e o meu futuro. E separei algumas fotos antes de começar a falar, que gentilmente o Paulo Urque está compartilhando aqui. Então, uma é aqui, a República Tcheca, falar um pouquinho da Tcheca, que é composta da Boêmia da Morávia,
e se tornou um país independente em 1918, com o presidente Masaryk. Daí virou República Tcheca, quando separou da Eslováquia em 93, e entrou na Unidade Europeia em 2004. Então, quem pede a cidadania tem o passaporte europeu, vermelhinho. Podemos passar para outra. Essa é a foto mais antiga que eu achei da família, pedidos, escrevendo para a Tcheca, enfim, da família, que é uma foto tirada em 1910. Então, sentados estão meus bisavós, pais do meu avô Arnos, que está sentado ali à direita, com o irmão dele. E meu tio, que era muito organizado, tudo ele escrevia quem era, quem não era. Então, são memórias que eu tenho. Escritinho na linha de baixo em vermelho, eu fiz um livrinho, mas aí é só um álbum de fotos que eu coloco que František é o pai de Arnos, que é o pai de Miroslav, que é o pai da Marcela. Porque as futuras gerações vão olhar, vão falar, nossa, isso parece coisa do Império Austro-Húngaro. Isso aí ainda era o Império Austro-Húngaro nessa época, e meu avô era solteiro. Vamos passar para outra. Casamento dos meus pais, aqui eu tenho os avós dos dois lados, os Bohat e os Jirosek. Isso em Parece a 48. Patrícia! Parece a Patrícia! Olá, Muito parecida, não é? muito parecida, É muito muito parecida. parecida. Podemos passar, Paulo? O que eu tenho dos meus avós? Entre nós tinha um oceano Atlântico. Então, eu não conheci meus avós maternos e os paternos vieram. Era uma dificuldade conseguir autorização para vir. Eles vieram três vezes durante 3 meses. E eles sempre, em todo aniversário, mandavam os livrinhos infantis. Então, eu os guardo com muito carinho. E aí mandavam ali meu avô materno, ele era artista, ele colava florzinha seca e mandava. Esses não resistiram ao tempo. Mas ali, Hodne Marcel Sevieno e Dedecek, 58. Então, vamos dizer, são coisas que eu guardo com muito carinho, esse carinho que eu recebia de longe. Próximo. Aqui na África do Sul, minha irmã, eu, meus pais. Próxima. Pronto, aqui já são os livrinhos. Tem mais 2 fotos dos livrinhos que eu escrevi. Mais um. Mais um. Esse é o álbum, vou falar mais a respeito, que é só fotográfico que eu fiz, não é historinha, é o que eu consegui juntar através do tempo. E acho que afinal agora, aqui é a família. Já tem uns 3 ou 4 anos. É difícil a gente juntar todo mundo para tirar uma foto. Mas é isso aí. Bom, então aqui são as fotos. Vou voltar na história das décadas. Na sequência, eu vou ler o livrinho que eu escrevi para os netos da minha história, que ela é bem curtinha, espero não demorar muito, e vou finalizar com a minha vida no Pantanal. Então, é tudo bem resumido, bem concentrado, senão vai virar uma série com episódios de perder de vista da Netflix. Então, é muito, muito conteúdo, vamos dizer assim. Aí, antes de começar o livrinho, vou só comentar das décadas. Eu me assustei quando a Renata falou, conte alguma coisa. Eu falei, nossa, como que eu vou colocar isso? E eu sou de caixinhas, de pôr tudo organizadinho, caixinhas. Falei, eu vou pôr nas caixinhas das décadas. Então, vamos dizer, minha primeira década, infância, do 0 aos 10, é na África do Sul, era uma comunidade britânica, o British Commonwealth, e a mudança ao Brasil. No embarque, acontece a renúncia do Jânio Quadros, assume João Goulart. Segunda década, de 11 a 20 anos, estudos, escola inglesa, St. Paul's, Bandeirantes, Exalc. E a importante decisão
contrariando a família, foi de estudar agronomia. Eu sempre quis algo no rural, algo a ver com a terra, com o agro, com produzir alimentos. E tomei essa decisão. Terceira década, dos 20 aos 30, família, formatura, casamento, filhos e a mudança de São Paulo para Mato Grosso do Sul. Quarta e quinta década, família e trabalho no Pantanal. Década 6, dos 50 aos 60, ser avó, que é uma coisa maravilhosa. E a sétima década, que é um ritmo menos intenso, alternando trabalho, voluntariado, cursos de arte, cultura, viagens. Permaneço, estou aqui hoje no escritório onde nós trabalhamos e continuo marcando presença e fazendo. Faltam 15 dias para eu completar a sétima década. Então, vou, se Deus quiser, na próxima década, a oitava, vou continuar unindo a família, manter todas as atividades, aposentar, espero que nunca. Moro em Campo Grande, capital de mais ou menos 1 milhão de pessoas ligada ao agronegócio, com predominante imigração de árabes e japoneses. 2 tópicos importantíssimos na formação do nosso estado, o agro e migração. Tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui e com a minha vida. Os mais antigos daqui têm a história desde o navio Casato Maru, 1908, que vieram os japoneses, os árabes, cujos parentes chegaram com passaporte turco, pois Síria e Líbano ainda não eram independentes. Esses pertenciam ao Império Otomano, até a Primeira Guerra Mundial. E é claro, aqui também tem muitas origens mundo afora, mas em menor número. Alguns raros tchecos, como a família Hramosta, Dona Nina, grande amiga da minha mãe, os Teodorovich, os Mishka, os Trachta, que é o seu Evandro cônsul honorário, que dá grande destaque à cultura tcheca. Tem uma capela com Jesus lá em Batayporã. E descendente dos Batas que fundaram Batayporã e Bataguaçu. Cada um que aqui chegou de fora teve seus motivos, dificuldades, guerras ou outros que os fez mudarem para o desconhecido, mas com certeza com muitos sonhos e esperanças. Essa mescla de origens, histórias, culturas e diversos conhecimentos iluminaram a nós todos. No meu caso, eu tenho muito orgulho de meus pais serem tchecos e terem enfrentado novos desafios para dar um futuro melhor à família. E não esquecendo que fomos todos muito bem recebidos, sem ressalvas, aqui no Brasil. Pensando nisso tudo, certo dia amanheci com a ideia de escrever e ilustrar de forma muito resumida o que sei sobre meus ascendentes para passar para os meus netos. A vida inteira onde eu chegava, onde você nasceu? Falava, olha, nasci na África, mas meus pais são tchecos. Aí o pessoal queria saber, mas me conte um pouco disso, isso é assim, é muito estranho, né? E aquilo, vamos dizer, de tanto repetir, de pessoal querer que eu conte a história, aquilo ficou realmente na minha cabeça de passar essa história adiante. Confesso que a busca por fotos e histórias em terras distantes não foi tarefa fácil. Consegui chegar na geração dos pais dos meus avós, meus bisavós. 3 gerações acima de mim. Nome de todos, história de todos, completinho. Até com data de nascimento e falecimento. Na verdade, entre eu e meus avós, tinha o Oceano Atlântico, como eu comentei no começo. Então, foi assim, foi uma coisa que me faltou, realmente eu senti muita falta dessa grande família que eu vejo em todos que moram aqui, que tem os tios, os avós e todo mundo presente. Nós tínhamos o Clube Tcheco, que tinha as famílias tchecas, tinha o meu colégio inglês, que tinha os amigos, mas não eram avós. Tenho muita sorte dos meus netos viverem aqui na mesma cidade. Seguindo uma outra pesquisa,
que essas histórias de família sempre me encantaram. Sobre a família do meu marido, facilitado por ter a avó do Zeito disposta a me contar enquanto eu anotava, e que mesmo com idade avançada, ela tinha uma memória privilegiada, e dessa forma consegui fotos e histórias até um certo Capitão Fleury, nascido em 1811, a quinta geração acima da nossa. Juntei todas essas fotos, virou um de-book, só de fotografias que tem lá do meu bisavó, que vocês viram a linhazinha vermelha. Então, eu fiz das duas famílias, e é apenas um álbum que eu fiz para a família, se não foi publicado. Talvez nessa busca eu tivesse aquecendo os motores para o meu terceiro livro, Minha Vida ao Redor do Atlântico, que escrevi e publiquei em 2016 para meus netos, e que brotou na minha cabeça de madrugada, como relatei acima. Palavras para crianças podem ser iluminadas com desenhos, e assim partir para ilustrar, para tornar um pouco mais leve, né? Desafio de tornar uma complexa história num formato mais suave. A seguir vou ler. Não são muitas páginas, e tem sempre uma folha em inglês, sem a ilustração, e em português, com a ilustração. Não vou demorar muito, vou só contar, porque, na verdade, são todas, é o resumo de tudo. Então, eu tomo essa liberdade de fazer essa leitura para vocês. Aqui eu dedico aos meus 6 netos, o Atlântico e tudo que está em volta. Nasci na África, bem longe da terra dos meus pais e bem distante de onde eu vivo hoje. Vou contar a história da minha família a vocês, meus netos, e é bom vocês terem um mapa na mão. Meus pais nasceram na Morávia, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, onde cresceram felizes no intervalo entre 2 guerras mundiais. Consigo imaginar vocês me pedirem para não falar de guerras, política e preconceitos, mas será preciso, pois foram esses os motivos que fizeram meus pais deixar para trás tudo que lhes era querido e familiar. Meu pai, Miroslav, cursava economia na faculdade e administrava a fábrica de calçados Iro, pertencente ao pai dele, quando se iniciou a Segunda Guerra Mundial. A produção de calçados finos e delicados foi substituído pela confecção de coturnos e botas pesadas para os soldados. Aliás, o pai dele, o trisavô de vocês, Arnos, naquela fotografia ele ainda solteiro, quando jovem teve que lutar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Porém, seus pés congelaram e ele foi dispensado para se tratar. Salvou todos os dedos e tratou logo de se casar e formar família. Com o término da Segunda Guerra, com a esperança de novos e bons tempos, meu pai e minha mãe se casaram. A tranquilidade durou pouco. Os soviéticos dominaram a Tchecoslováquia, introduziram o comunismo, confiscaram a fábrica de calçados e nunca mais a antiga Iro produziu sequer um par de sapatos. Quando foi obrigado a deixar a fábrica, meu avô Arnos fez menção de pegar seu casaco no andar de cima, pois nevava muito. Ele ouviu um descortês comando: agora, sua fábrica, sua casa, inclusive seu casaco, pertencem ao Estado. Não era o futuro com o qual meus pais sonharam. As fronteiras já estavam fechadas e ninguém podia sair do país. Eles conseguiram escapar num esquema pré-pago, sem garantia, atravessando a pé uma floresta vigiada por soldados, bem na divisa da Tchecoslováquia com a Alemanha. Suas malas sumiram.
Naquela época, 1948, o governo italiano, a Cruz Vermelha e os Rotarianos formaram um centro para refugiados de guerra, orientando-os onde haveria emprego ao redor do mundo. Eles foram para esse centro em Nápoles, na Itália. Em 6 meses, meu pai se tornou locutor da rádio desse centro, falando em italiano, sendo que nunca tinha ouvido uma palavra dessa língua antes. Minha irmã Patrícia, que presente, nasceu ao pé do Vesúvio, em Nápoles, Itália. Em seguida, foi-lhe oferecido o cargo de administrador numa olaria em Stellenbosch, na África do Sul. E foi exatamente ali que eu, sua avó, nasci. Dizia minha mãe, a Bonnie Baby, um bebê sorridente e loirinha de olhos verdes, cheios de curiosidade. Continua. Tenho muitas boas lembranças da minha infância na África do Sul. Eu brincava na rua com os vizinhos, falando em africano. Na escola, estudava inglês. E em casa falávamos o tcheco. Adorava deslizar pelos basculantes do meu pai quando visitávamos a olaria dele, brincando na areia à procura de pedras preciosas. Nas brincadeiras no quintal da nossa casa em Uppington, pertinho do rio Orange e do deserto do Kalahari, minha mãe sempre avisava: minhas filhas, cuidado com os escorpiões. São animais peçonhentos do deserto, mas eles não me causavam medo. O ar era tão seco que, ao tirar a roupa, a eletricidade estática nos dava choque. Vou contar agora a vocês por que da nossa saída da África do Sul. A política do país era de segregação racial, apartheid. Os brancos dominavam e não tratavam com igualdade as pessoas de cor das diversas tribos. Lembro-me de que no correio havia 2 portas, uma com a placa Whites Only e a outra com uma placa Non-Whites. Os ônibus de 2 andares, um andar era para os brancos e outro para não brancos. Os bairros eram totalmente isolados um do outro. Casamento entre pessoas de cores diferentes eram proibidos. Os amigos e colegas de escola dos meus pais, que deixaram a Tchecoslováquia na mesma época, vieram direto para o Brasil. Eles escreviam convidando para se mudarem, pois havia um futuro melhor no Brasil para suas filhas. Após visitar esses colegas e se encantar com a construção da nova capital, Brasília, e com o boom industrial em São Paulo, meu pai decidiu enfrentar um novo desafio. Ele vendeu tudo o que tinha, mas trouxe conosco o piano de cauda da minha mãe. Naquela época, ele tinha sua própria olaria e construía estradas no deserto do Kalahari. Embarcamos após um tour ao redor da África do Sul no navio Ruiz, bandeira holandesa, que fazia cruzeiros ao redor do mundo. Nossa travessia foi muito agradável. Durante os 9 dias navegando pelo Atlântico, vendo baleias esguichando no horizonte, eu e minha irmã fomos tratadas como princesas, pois éramos as únicas crianças a bordo entre casais aposentados ou em lua de mel. Então, terra à vista. Chegamos ao Brasil, era outubro de 1961. A imagem do Rio de Janeiro, da neblina desvelando Cristo no Corcovado, ninguém me tira da cabeça. Navegamos por mais um dia e desembarcamos em Santos, pois nosso destino final era São Paulo. Eu com 8 e a minha irmã com 11 anos. Novas impressões, nova língua e novos amigos. Adaptei-me facilmente. Lembram do fascínio que tive com as bananas? Comi tantas que passei mal. Deixei para trás as lixias, figos da Índia, o deserto do Kalahari e mergulhei num país tropical. Nos fins de semana, frequentávamos a praia. E melhor, aqui não havia a segregação racial.
pouco tempo, não sei como nem quando, eu estava falando português com a criançada do bairro. Carolyn, minha melhor amiga do St. Paul's, e eu, quando não estávamos andando de bicicleta, estávamos subindo em algum muro ou árvore. Meu pai comprou uma parte de uma fábrica de autopeças do seu Liebau, um senhor alemão. Com seu talento e garra para trabalhar, logo construiu sede própria, expandiu e trabalhou até os 80 anos, quando vendeu a fábrica. Minha mãe, uma linda pianista, talento herdado dos seus pais Anna e František Bohać, músicos e artistas, era uma pessoa de coração aberto. Não podia ver uma criança e já estava tricotando algo para presenteá-la. Aos domingos, ela tocava o órgão na missa celebrada pelo Padre Veloso, na paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, na junção das avenidas Brasil e Rebouças. E assim fui crescendo, estudando ao som do piano da Drahomira, bisavó de vocês. Esse costume me acompanha até hoje. Se estiver lendo ou pintando, aprecio ouvir uma música de fundo. Sempre estudei em escolas excelentes, pois meu pai dizia: Petio, Marcelko, estudem bastante, pois a boa educação ninguém pode nos tirar, qualquer que seja o futuro. Do St. Paul's School, passei para o Colégio Bandeirantes, e aí chegou a hora da grande resolução. Temos duas grandes decisões na vida: escolher a profissão que vamos seguir e escolher o companheiro para a vida toda. Essa imagem, essa ilustração, foi minha neta mais velha, a Laura. Na época ela tinha 7 anos, e ela aqui desenhou a entrada da igreja, o casamento, o padre, e ela ajudou a ilustrar o livrinho. Fui iluminada, pois além de me formar agrônoma, como era meu sonho, lá mesmo na Exalc Piracicaba, encontrei minha cara metade, o amor da minha vida, o avô de vocês. Na verdade, foi ele que me achou, pois naquele tempo havia pouquíssimas meninas cursando agronomia. Como quis o destino, podem pegar o mapa de novo e olhar. Mudamos em 78 de Piracicaba para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidades separadas por quase 1.000 quilômetros. O novo estado acabara de ser criado. Não vim despreparada, pois quando ficamos noivos, a vovó Elvira, a avó de Zeito, me chamou de lado e pediu: Marcela, gostaria que antes de se casar você fosse ao Pantanal, para conhecer, para não dizer depois que não te avisaram. Claro, segui o conselho dela. Todo caso, foi uma mudança bem mais fácil do que os 6.000 quilômetros que separam a África do Sul do Brasil. Desta vez, nada de navio. Apenas nós dois, com 2 anos de casados, viemos de Brasília, Volkswagen, novinha, e a nossa cadela fila, Dasha. Vendemos nossa casa de Piracicaba e compramos na Bodoquena uma fazenda chamada Santa Cruz. E nos instalamos em Campo Grande, onde nasceram nossos 3 filhos. Nossa missão era transformar a fazenda da família no Pantanal em área produtiva. Devagarinho fomos celebrando cada passo. Cercas novas, pastagens plantadas, aumento do gado, inovações tecnológicas, a chegada da luz e uma sede confortável. Sim, nessa ordem, a casa por último, muitos anos depois, pois toda a prioridade era para o boi. Essa ilustração foi a minha neta Betina, que pintou. Ela estava beirando 4 anos, e ela desenhou a vaca com o bezerrinho, a Betina. Seus pais, nossos filhos, ajudaram na fazenda durante as férias. Levavam marmitas aos tratoristas no campo e ajudavam os peões na lida do gado.
Eles estudaram e cresceram, e na vez deles tomarem aquelas duas decisões importantes, se lembram? Fizeram boas escolhas. Da feliz escolha da companheira nasceram vocês. E agora vocês estão ouvindo a história da vovó Má e como vim parar aqui. A outra escolha da profissão, tenho certeza de que eles gostam muito do que fazem. E assim, pelo fato de seus bisavós Miroslav e Drahomira terem saído da antiga Tchecoslováquia, vivido 10 anos na África do Sul e virem para o Brasil, fez com que eu conhecesse o vovô Zeid. O resto da história vocês estão vivendo conosco e já sabem. É assim que gira a roda e a vida continua. Passem essa história aos seus queridos, pois ela faz parte da sua história e dos seus futuros filhos também. Afinal, temos um pouco de cada um desses antepassados em nosso sangue. Já a história de vocês está aberta para vocês a viverem e escreverem. Cada neto fez uma ilustraçãozinha e o Francisco era tão bebezinho que nós simplesmente circundamos a mãozinha dele, que ficou a marquinha dele nesse último quadrinho aí. Assinado vovó Marcela. Aí eu desenhei uma árvore ao contrário, porque era muita gente em cima, e fiz aqui o nome de todos os parentes, os ancestrais. E assim termina, lancei em 2016, e eu fiquei muito contente porque muitas amigas e amigos chegaram e falaram que eles sempre quiseram buscar mais histórias sobre as famílias deles, e que tem uma avó na Croácia, tem uma não sei que história da Itália, da Suécia, e eles estão buscando também, escrevendo sobre suas famílias, talvez de uma forma mais adulta, mais pormenorizada, de outras formas, mas esse resgate dos nossos, eu acho assim, já valeu todo esse desafio de escrever o livrinho. Parabéns, Marcelo. Linda história. Então, Renata, aí, não sei quanto tempo nós temos ainda, uns minutinhos, talvez eu vou Perguntas. perguntas Perguntas. agora ou depois do Pantanal, pode ser agora, a hora que você quiser. Pode ser Pantanal, Pantanal. Pantanal. Então, eu vou contar só um pouquinho do Pantanal, porque é parte da minha vida há muitos anos. Vou dar um leve resumo do que é o Pantanal. Vocês sabem, mas vamos dizer só um reforço, né? O bioma Pantanal tem 21 milhões de hectares, com altitude média de 100 metros, quase beira-mar, né? Em altitude, né? Equivale a 2,5 repúblicas tchecas. Mato Grosso abriga 35%, Mato Grosso do Sul 65%, sendo a maior planície alagada contínua do mundo. Sua lenta drenagem se dá pela pouca declividade. Tem águas que chegam a demorar 4 meses para atravessar o Pantanal e chegar no Rio Paraguai. Um português, Aleixo Garcia, em 1524, foi o primeiro a relatar sua visita ao território através dos rios Miranda e Paraguai, chegando onde hoje está a cidade de Corumbá. Em 1960, houve um grande incentivo para desenvolver essa região. Financiamentos, Polo Centro, no Banco do Brasil, imposto de renda reduzido para quem explorava a região. No fim do século passado, os ventos sopravam em direção a cuidados ambientais. E houve o início de turismo sustentável, e a Embrapa abriu um centro para pesquisa em Corumbá para tecnologias sustentáveis para a região. Então, são essas ondas que foram acrescentando aqui. Nossa legislação garante para o Brasil 20% das propriedades rurais tem que ser uma reserva legal. Varia em alguns biomas. No nosso caso,
o Pantanal, um decreto estadual nos permite explorar 50% da área, sempre e apenas com projetos aprovados no IBAMA, o restante é área preservada ao natural. O avô do Zeito comprou a área em 45 e nós viemos para cá em 78. Na divisão do Estado, em auge do incentivo à exploração agropecuária. Assim, abrimos a fazenda da família, aumentamos o gado e desenvolvemos as pastagens. No início não havia luz, tinha uma casa de madeira apenas para o capataz. Separamos um quarto, ficávamos meses sem estrada, esse problema persiste ainda na época da enchente, criávamos gado de modo extensivo e poucas cercas e, naturalmente, pouca renda. A insistência e muito trabalho lentamente fez modernizar essa área. No ano 2000, iniciamos uma exploração ecoturística oferecendo cavalgadas. A intenção era abrir nova fonte de renda para abrigar os filhos recém-formados agrônomos. Hoje não trabalhamos mais com turismo. Continuamos firmes com a pecuária, focada em sustentabilidade. Estamos abrindo outras fontes. Sempre é um desafio lidar com a terra. Lidar com animais, depender de condições climáticas. No inverno temos uma seca severa, no verão, muito calor e enchentes. É um bioma que nos capões você encontra cactos e nas partes baixas aguapés. E 8,80 realmente. E temos grandes variações do preço da arroba. Tenho muitas histórias com animais, insetos, tipo cobras, caranguejos, abelhas, porcos-monteiros, piranhas, jacarés, entre outros. Outras tantas histórias com atoladas, quebra de caminhonete, dormir na estrada arrombada sem para-brisa, chegar a pé na sede andando dentro da água rodeada por jacarés. E outras tantas histórias sobre as pessoas que lá residem e enriquecem nossas histórias. Nada é monótono por aqui, sempre alguma surpresa. Resumindo, posso dizer que é um lugar lindíssimo, porém tem lá suas dificuldades para se trabalhar. Somos movidos pela paixão. Se me perguntarem se você soubesse como é, faria tudo de novo? Sem sombra de dúvida, estamos sempre aprendendo. Termino aqui com um dito do Henry Ford. Qualquer um que parar de aprender é velho. Seja aos 20 ou aos 80. Qualquer pessoa que mantém a aprendizagem continua jovem. A coisa mais importante da vida é manter sua mente jovem. Isso diz o Henry Ford. Concordo. Assim encerro essa minha trajetória do deserto do Kalahari ao Pantanal. Nada pedi. A vida assim o quis. E me adaptei sempre agradecendo. Deixo aberto questionamentos, comentários. Renata, a palavra é sua. Muito agradecida a todos que aqui estão. E estou pronta para os comentários. Nós é que Parabéns. agradecemos. Maravilhosa história, muitas curiosidades. E eu tenho uma pergunta. Por que seus pais escolheram a África do Sul para ir como primeiro destino? Pois é, não foi uma escolha. Eles foram oferecidos porque os rotarianos, eles sugeriam onde tinham empregos. E tinha um emprego no Canadá e tinha na Austrália. Mas a minha mãe já estava muito adiantada na gravidez da minha irmã, então ela não poderia viajar. Depois que a minha irmã nasceu, foi ofertado esse emprego ao meu pai, mas sempre com condições. Os rotarianos, eles eram... foi fantástico o trabalho do governo italiano, os rotarianos e a Cruz Vermelha, não canso de dizer, porque eles ajudaram as pessoas a se mudarem para lugares onde eram, vamos dizer, tinha emprego, eles financiavam as passagens, que quando essas pessoas estiverem estabelecidas, elas devolveriam o dinheiro para novas oportunidades para outras pessoas e teria que ter uma carta de apresentação também. E minha mãe foi aprimorar e morar na Suécia quando era moça, o piano, ela era muito entusiasta de Bach,
e conheceu uma senhora sueca, que se casou com um sul-africano e mantinham correspondência. Era um senhor que tinha uma vinícola em Stellenbosch. E ele deu essa carta, conheço a família e o casal, e com isso foi liberada a saída deles para a África do Sul. Então, aconteceu, não foi uma escolha, era o que veio, é o que temos para hoje. É interessante. É. E os seus, Renata? Como é que seus pais chegaram aqui? O meu pai trabalhou na Alemanha como o meu pai falava muitas línguas, ele não foi para a guerra, ele ficou no escritório em Berlim para fazer toda a parte de supply, né, de armas, comida, uniformes, ele trabalhava nessa área. E quando começou a fofoca que iam lançar uma bomba em Berlim, ele falou, quer saber? Eu vou embora. E foi a pé de Berlim até Praga. Ele andava de noite e se escondia de dia. Chegou em Praga, passou um ano, 2 anos, falou: o que que eu vou fazer aqui? E aí foi a mesma coisa, ofereceram 3 destinos: Austrália, Canadá ou Brasil. E ele veio para o Brasil para importar cristais tchecos. E minha mãe veio depois, porque eles já namoravam e ela veio em 49. Mas agora você imagina alguém que vem, sei lá, como hoje a gente faria uma malinha pequenininha desse tamanho, como é a mala que eu tenho da minha mãe. Ah, eu vou para o Brasil, mas aonde é o Brasil? Que língua se fala lá? Quer dizer, imagina a coragem deles, mesmo jovens, almejando uma vida melhor. Você fala, mas que país é esse? Eu não conheço, eu não sei nada. Quer dizer, não é que nem hoje você entra na internet, qual a população, qual a comida, onde eu posso morar, né? Não tinha tanta informação. Então, era assim, olha, vou ter que ir, até logo, tchau, vamos tentar a vida lá. E ficaram aqui. E também foi uma dificuldade para eles irem ver os pais, e os pais nunca vieram, os pais deles nunca vieram. Então, eu conheci a minha avó quando ela tinha 90 anos, numa viagem de 3 dias que eu fiquei com ela. Acho Também não que tive avós. É, muitos têm histórias aqui parecidas, né? Não é, é. não, acho que, como a Marcela quis dizer, não é escolha, é meio que falta de escolha, né? Os meus pais também, né? Eles fugiram. Eu não vou ficar aqui contando tudo, mas também depois de 48, né? O meu avô tinha uma pequena metalúrgica e ele fugiu com a família porque falaram que justamente o dono de qualquer coisa estava sumindo. Ele e a família, né? Era assim, as pessoas sumiam, né? Todo mundo que tinha alguma coisa. Então eles fugiram com a roupa do corpo e ficaram num campo de refugiados na própria Alemanha, um campo de refugiados de americanos, né? Daí também surgiu a opção de vir para o Brasil, para a Austrália ou para o Canadá, né? Daí o meu avô, né, que já tinha passado pela Primeira Guerra, falou: onde eu nunca ouvi falar de uma guerra? Ah, é aqui. Então foi o que motivou ele vir para o Brasil, foi isso, né? Ele falou: eu não, eu não falo a língua, eu não conheço o povo, né? Só tinha aqueles estereótipos, né, do que era o Brasil, né? Mas né? Cada um vai ter uma história assim um pouco diferente, Então, mas seus muito pais, seus pais semelhante. nasceram aqui. Seus pais Os nasceram meus aqui. pais, não, não. Os meus avós e os meus pais vieram juntos. Ah, tá, Meus, ah, tá. meus pais não eram casados, minha mãe tinha 19 anos e justamente eles namoravam, acho que fazia um ano. Daí meu pai falou: nós vamos embora, você quer vir? Ah, eu vou também. Loucura total, nem casada era, né? Pegou também as coisas dela, né? E vieram embora, né? Uma loucura. São tempos difíceis, né? A Estela gostaria de falar, Estela? Isso, aí eu gostaria de falar aqui, primeiro, bom, parabéns, acho que essa, Você fechou, tá fechado. Ah. isso, não, agradecer a vocês, porque escutar um pouco a história dos tchecos, né, que vieram para o Brasil é muito bacana. A gente conhece a história da Marcela, e há 5 décadas ela é da nossa família, mas eu acho muito bacana porque ela sempre cultivou essa raiz dela, essa história, passa isso para
os filhos e para os netos. Então, assim, primeiro só dizer que vocês estão de parabéns aí com com esse círculo aí de encontros, acho que é muito bacana, e agradecer vocês terem trazido a Marcela até a gente, porque ela é muito querida para a gente. Bom, Obrigada, Estela. Deixa eu contar. A Renata estudava no Saint Paul's, conheço ela desde os 8 anos de idade. A irmã dela era colega da minha irmã, e assim a gente, vamos dizer, trilhou um caminho de estudo junto, Aliança Francesa juntas, né, é, Renata? é isso mesmo. É, E eu ia tomar lanche na casa da Marcela e a mãe dela fazia banana amassada com Neston, que era uma delícia. é. É, boas lembranças. Tem mais perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Marcela? Patrícia, o que você tem a dizer? Está fechado o seu áudio. Seu áudio está fechado. Ai, adorei ouvir a Marcela contando tudo assim, super objetiva, etc. Quando eu contar a minha parte, aí tem algumas mudancinhas, mas enfim, né? Então, Mas você já está convidada para fazer um encontro cultural conosco. obrigada, obrigada, mas ainda não, porque eu preciso escrever ainda uma parte. Tem uma parte no meu blog e aí preciso continuar. Tá Né? bom. Parei chegando no Brasil, aí tem que fazer Brasil, Canadá e de volta para o Brasil. Então, você tem um prazo aí. A gente vai Tá bom, conversar obrigada. depois. Ok, Marcela, eu posso tá bom. falar? Oi, Maria Augusta, pode, claro. Em primeiro lugar, Você é historiadora. eu quero agradecer o convite. Fiquei encantada, né? Que eu gosto muito de você, você sabe que eu sou sua fã. E queria dizer aos presentes que, como historiadora, vocês têm que deixar registrado, porque vocês vão embora daqui um pouco, nós, né? Todos nós, e isso se perde no tempo. Então, eu gostaria encarecidamente que vocês fizessem, pode ser de uma forma objetiva, como a Marcela, publiquem. A publicação é baratíssima, não é cara. Hoje em dia a gente tem vários editores, né? Eu sei que a Marcela faz na Rui Barbosa, mas eu tenho uma editora chamada Life, que é super barateira, divide em 10 vezes. Então, é meu pedido como historiadora que vocês registrem, né? Se Uhum. possível, com documentos, com fotos ou com pinturas, como a Marcela fez. Eu não sei se a Marcela poderia ter me convidado, mas eu me senti assim muito feliz de ver, por exemplo, a Renata contando história. Eu gostaria de conhecer a história de cada um de vocês, né? Do Paulo, da Patrícia, etc. Essas são minhas considerações. E Marcela, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, Maria Augusta. Maria Augusta já escreveu muitos livros, ela é professora da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, e são livros que são muito bons, muito bons. Maria Augusta, veio a calhar seu comentário, porque nós vamos lançar a primeira revista da União Cultural, onde nós contamos a história da União Cultural, um pouco de Maravilha. República Tcheca, e temos algumas fotos. Então, está Ah, saindo, e aí, depois, se você puder mandar seu nome completo e endereço, a gente manda um exemplar para você. muito obrigada. Olha, e tem um outro detalhe. Eu atualmente também dou aula na UCDB, no mestrado e no doutorado, e eu tenho uma disciplina que se chama Patrimônio, e é um resgate cultural que a gente faz. Eu queria saber de vocês, se algum de vocês gostaria de fazer uma mini palestra para essa turma aí. E aí, então, depois eu vou pedir para a Marcela
os telefones, se vocês permitirem, e aí a gente vai trocando, né, figurinhas. Claro. Mas este livro, para mim, vai ser muito importante, porque a gente consegue também passar para os alunos. Eu não sei se vocês fizeram também e-book ou não, Não. porque a mesma editora que fez o livro para vocês impresso, ela pode transformar em e-book, é super fácil. E aí você pode disparar, né? Tem É o uma Canva ideia. também, né? Dá para fazer pelo Canva É, e fica um o nosso, e-book, acho que né? a revista a gente consegue fazer digital também. É, muito bom. Muito obrigada, e a gente pode continuar entrando em contato, né, Marcela? Eu não Isso quero mesmo. perder mais essa oportunidade de ouvir vocês. Muito obrigada, Marcela, pela oportunidade. Estou Imagina. muito feliz mesmo. Eu que estou contente de ver tantas carinhas. Eu estou só com a tela com algumas pessoas, então eu vi uma colega da Exalc, fiquei contente, falei, gente, estou vendo a Acho que família. o Jorge queria falar. Ele E está o com a mão Jorge. raiz, não é a mão Nutella levantado. Vai lá, Jorge. Não, não. Primeiro, Marcela, agradecer muito aí, muito legal. Fez a gente lembrar um pouco também que nossas famílias todas têm alguma história parecida, né? No nosso caso, eu estou com minha irmã também, a Irene Tela. Meus pais foram para a Argentina, mas por uma situação totalmente diferente. Inclusive, eles se conheceram na Argentina, apesar de serem tchecos dois. Mas acho que dentro daquilo que alguém comentou, a gente podia fazer talvez uma sessão com 4 pessoas falando sua história em 15 minutos, alguma coisa assim. E Marcela, Patrícia, Renata, lembrar talvez um dia do nosso grupinho de dança, quando nós tínhamos nossos 15, 18 anos, ensaiando cera na casa dos Zicas, não sei se vocês lembram, né? Que chegamos a quebrar o Sim, lustre da casa dela. Tem um monte de histórias e fotos aí, nós que somos dessa geração mais experiente, digamos assim, podemos relembrar talvez um dia, né, Renata? Fazer com alguma coisa nesse certeza. sentido aí, né? E acho que é importante isso. E essa revista que a gente está publicando agora, acho que nos próximos dias aí, conta um pouco da história, né? Nossa, de alguns eventos, né? E a gente quer, nessa nova, vamos dizer, edição da União Cultural Tcheco-Brasileira, vamos dizer que a gente está querendo modernizar, voltar, né, à ativa, né? E começar a fazer coisas interessantes. E é muito interessante esse grupo hoje, Marcela, são pessoas que não nos conhecem, né? De alguma forma, nós da União, né? E somos todos aqui descendentes de tcheco com muita história, né? Então, vamos pensar alguma coisa, Renata, fazer Tá? alguma coisa nesse esquema aqui, que achei muito interessante esse formato da história. Já teve a tua história, né? A da Marcela, a É. Patrícia se comprometeu com a dela. Vamos bolar alguma coisa, eu e minha irmã podemos preparar alguma coisa, ia ser Isso, vocês estão boas na pessoas. fila. O Paulo está na fila também. O Paulo, e tem, com certeza, o Robin Hlavnička tem história, tem bastante gente aí para falar. E, Marcela, muito obrigado, muito legal. Foi muito legal, gostei muito aí, tá? Muito Maria Jorge, você obrigado. Augusta, está de parabéns. um patrimônio, Maria Augusta, que todos nós E temos, é o traje típico que nós guardamos, que esses trajes têm mais de 120 anos, que são os trajes que nós usávamos para dançar danças folclóricas. temos uma série deles aí. Não só alguns na União, mas alguns com as próprias famílias, né? É Cada um de próprias nós famílias, é. tem trajes aí, temos uma meia dúzia de trajes lá na própria União, né? Isso talvez em algum momento também vale a pena fazer uma exposição, mas é um caso a se É pensar aí. mesmo. É. Mas, Igi, vocês estão de parabéns, Igi, que vocês estão resgatando toda essa história, essa cultura tcheca que está dentro de nós, de muitos de nós aqui presentes, e de quem não é de origem tcheca, com certeza tem uma origem, alguém que veio da Europa, com certeza, né? E É, são histórias nossas, né? Eu acho que tem que passar para frente. e Parabéns aproveitar a que a vocês aí da República Tcheca, diretoria. Praga, a República Tcheca está na moda, né? Então é É, interessante as pessoas conhecerem, né? Porque Uhum. realmente é um país com muita história, é um país muito bonito, vale a pena a gente continuar com essa. E tem essa. Você fez um tipo de uma árvore genealógica, né? Você Fiz. sabe, Marcela, tem um site que você monta essa árvore genealógica, chama myheritage.com, onde você monta, onde você põe as fotos, ele vai montando, inclusive ele
utiliza matches. Se, por exemplo, em algum momento eu tenho essa árvore na internet e você tem a sua, pode ser que se cruze em algum momento nossas famílias. Então, é um aplicativo, um site muito interessante para quem quer montar uma história da família. Porque você, de fato, monta na internet isso. Ele é gratuito, acho que até 100 pessoas na árvore. E você pode pôr fotos, datas. É muito interessante para quem quiser montar isso aí. Então, tá bom. Renata, eu queria sugerir de você fazer um convite para o nosso evento presencial, o almoço, do dia 6 de agosto, né? Eu acho que seria um bom momento aqui, a gente ter um público qualificado, se bem que algumas pessoas não são de São Paulo, né? Mas pelo menos avisar, já separar, né, o famoso salve a data, né? Para, de Isso. repente, acho que é também uma oportunidade. Mesmo quem não é de São Paulo, de repente pode vir a São Paulo. Acho que seria um momento aí muito especial, né? Vai ser ver pro Zele. E nós vamos entrar na cozinha. Gostoso. Yum, yum. Também, né, Exato. É Renata? sempre Nós Oi. vamos participar de um evento lá em Nova Petrópolis. Não sei se vocês sabem, mas em Nova Petrópolis tem uma união cultural tcheco-brasileira, talvez até maior que a nossa, em número de sócios, etc. Vai ter um evento em Nova Petrópolis em novembro, onde vai estar o pessoal da Argentina. Provavelmente o Trachta vai estar participando, o pessoal de Curitiba, né? Então, vai ser um evento grande em Nova Petrópolis naquele feriado de 2 de novembro, né? Então, eu e a Renata estamos indo para lá, e o grupo nosso Pramen, que é o grupo de música, vai estar participando. Então, vai ser um evento interessante para quem eventualmente estiver por lá de Nova Petrópolis, naquele feriadão de novembro, vai ter um evento interessante lá. Muito bom. Se ninguém tiver mais nada a comentar, Marcela, Paulo, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer por ser convidada, apesar que entrei na metade e gostei muito. Adorei. Obrigada mais uma vez. Eu não sei se estou ouvindo ou não. Sim, Estamos estamos. ouvindo, mas eu não. Quem tá falando? Vera, você conseguiu Vera, Ah, Agora tá. eu já vi, já te vi. eu entrei na metade, infelizmente não consegui, no fim consegui pelo celular. Então, Não eu passei o consigo link para ela, escrever. Paulo. Ah, Sim, por você isso que me ela entrou mandou. como Jorge, né? Sim, você me mandou. Tá. Eu vi que tem Perfeito. outros Jorges aí no. Eu passei pelo filho também, então deve ter alguns outros aí. Uma inflação de Jorges, não vote me. Tá certo. Tá certo, então, gente. Renata, quer fazer o encerramento, então? Não, pode fazer você. Eu fiz a abertura, Não, você faz o encerramento. não, tá bem. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, foi muito bom, principalmente aí a Marcela, né, que trouxe toda a sua história, né, esse momento que a gente pôde se encontrar aqui virtualmente, conhecer mais detalhes aí da vida de tchecos pelo mundo, né? Inclusive aí não só no Brasil, mas na África do Sul e tudo mais, né? São histórias muito bonitas aí, histórias de vida mesmo, né? E que realmente valem a pena ser contadas, ser relembradas e ser compartilhadas, né? Então, foi muito bom contar com vocês hoje aqui à noite. A gente vai ter outros encontros aí no futuro, aguardem, né? E quem puder, no dia 6/8, em breve a gente vai estar divulgando, né, os convites e tudo mais, para dia 6/8, o nosso almoço lá na sede da União Cultural. Então, agradecendo a Marcela e a todos os presentes aqui, desejo a todos uma boa noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, E até logo. Marcela. Obrigada, Obrigada. Marcela. Foi Boa ótimo noite para compartilhar a todos. minha história. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns, Tchau, tchau. saudades.